Olá pessoas, estamos aqui com o nosso livro didático, capítulo 1, Propriedades Elétricas. O tópico 1 é eletricidade. Aqui, eletricidade e cotidiano. A gente já falou sobre cargas elétricas, já falamos sobre quantidade de carga, já falamos aqui sobre processos de eletrização, tá aqui, né? Só dando uma passada aqui. Então, eletrização por atrito, eletrização por indução, eletrização por atrito, eletrização por indução e eletrização por contato. Tá aqui, tá? Chamei a atenção de vocês também para esse quadro aqui, tá bom? A conservação das cargas, que eu tenho uma distribuição igualitária de cargas somente se os corpos forem iguais, tá aqui, ó, tá? Se os corpos forem diferentes, eu tenho que levar isso em consideração, então a gente vai abordar isso daqui num outro momento, quando a gente falar sobre capacidade eletrostática. E agora, falamos um pouquinho aqui também sobre maus e bons condutores. Vale a pena a leitura, tem muita coisa a se dizer aqui. E agora chegamos a este item, uma lei para cargas elétricas. Tá? Bom, nós já falamos que, já vimos que, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, isso. Cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Ora, se as cargas se atraem ou se repelem, existe uma interação entre elas por meio de uma força de atração ou força de repulsão. É isso que o livro vem colocar aqui para a gente, aqui nesse momento aqui, ó. Cargas de sinais opostos se atraem mutuamente com um par de forças. Lembra lá da terceira lei de Newton, né? A força na natureza surge aos pares, então tem uma atração mútua. Ou cargas de mesmo sinal se repelem com um par de forças, tem uma repulsão mútua entre elas, tá? Então, se eu colocar as duas cargas próximas uma das outras, se elas tiverem o mesmo sinal, se repelem. Se tiverem sinais opostos, se atraem. Quem que se movimenta? Se eu colocar, aí depende tudo, a gente volta um pouquinho em mecânica, né? Quais são as cargas que estão em movimento? Se eu colocar o meu referencial em uma das cargas, tá? Se eu disser o seguinte, se essa carga aqui, vou pegar esse primeiro desenho aqui, se essa carga aqui positiva for o meu referencial, eu vou considerar ela em repouso e vou analisar o movimento da carga negativa em relação a ela. Então, eu não vou precisar nem olhar para essa força aqui. Eu vou olhar só o que acontece com a carga negativa. Tá? Então, de novo, colocando a carga positiva como referencial, eu imagino que ela esteja parada, eu tenho a liberdade para fazer isso, e eu analiso o movimento da outra carga. Se eu colocar um referencial externo, vamos supor que o meu referencial seja o ponto médio entre elas. Né? Eu vou colocar como referencial um ponto aqui. Tá? Aqui um ponto médio. Então, as duas se movem em relação a esse ponto médio. Tá? Então, não sei se vocês estão me entendendo, mas olhar para o movimento das cargas é obrigatoriamente escolher um referencial. Tá? Isso a gente vai voltar mais tarde, quando a gente falar sobre campo elétrico, a gente vai tratar melhor desses assuntos de escolha de referencial. Okay? Então, por enquanto, o que vocês precisam decorar aqui desse assunto de força eletrostática, tá? É justamente a fórmula matemática dela. Está aqui, ó.
A força eletrostática ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Em outras palavras, quanto maior a carga, maior a força, quanto maior a distância entre elas, menor a força. Tá? Então a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E esse K que aparece aqui, ó. Esse K é uma constante eletrostática relativa ao meio em que as cargas estão inseridas. Então essas cargas aqui, se elas estiverem no vácuo, o vácuo tem uma constante eletrostática. Se elas estiverem na água, a água tem uma constante eletrostática. Se elas estiverem no vidro, o vidro tem uma constante eletrostática. Então, o meio em que as cargas estão interagindo também influencia nessa força. Tá? E vocês já estudaram um pouquinho isso em química. Quando o professor de química fala que pega um sal, coloca dentro da água e dissolve o sal. Por que o sal se dissolve? A ligação entre partículas de sal é uma ligação eletrostática. Então imagina que essa carga aqui, ó, é o Na e essa carga é o Cl. Lembra? NaCl, cloreto de sódio. Então no NaCl o sódio é positivo e o cloro é negativo. Eles têm uma atração eletrostática entre eles. No ar eles ficam juntinhos, parecendo um cristal. São aqueles cristais, aqueles sal de cozinha, cristalzinho. Se você bota na água, a água influencia nessa força de ligação entre eles e enfraquece essa força e esse material se dissolve na água. Aqueles cristalzinhos de sal, eles vão ser dissolvidos na água porque a água influenciou nessa força de ligação entre eles. Tá? Então não tem muita novidade, é só pensar um pouquinho no que vocês já estudaram que vocês vão ligando os pontos. Ok? Essa força eletrostática também é conhecida como lei de Coulomb, tá? Ou lei de Coulomb, tá aqui, ó. Lei de Coulomb, ok? Então é essa fórmula matemática aqui é chamada lei de Coulomb, é a fórmula matemática da força eletrostática, tá? Força entre duas cargas separadas por uma certa distância, ok? Aí ele vai lembrar aqui, ó, no explorando o assunto, que essa força é bem semelhante à força da gravitação universal. Para quem lembra lá do primeiro ano, ajuda. Para quem não lembra, não tem problema. Tá? Não vai fazer diferença alguma. A gente segue aqui. Vamos aos exemplos aqui. Ok? Número 1 é a aplicação direta da fórmula. Então ele te dá os dados aqui, ó. Vamos apontar aqui os dados. Não vou marcar eles aqui com um retângulo. Aqui, ó. Ele fala que a esfera tem raio de 2 centímetros. É capaz de adquirir uma carga de 0,13 microcoulomb. Qual será a intensidade da força repulsiva entre as duas esferas duas esferas de 2 centímetros. Isso aqui é justamente para confundir. Com 0,1 microcoulomb de carga e separadas com 50 centímetros. Então vamos voltar aqui, vamos esclarecer melhor. Ele dá várias informações aqui, mas essas informações aqui são irrelevantes. A informação relevante acontece a partir daqui. Ó. Qual será a intensidade da força elétrica repulsiva entre elas? Então, ele quer saber qual é a intensidade da força, ele quer saber o valor da força. Tá? Quando as cargas são de 0,1 microcoulombs separadas por uma distância de 50 centímetros. Então, essas são as informações relevantes desse problema. E a constante eletrostática que ele deu aqui. Ó. Tá? Olhando para a constante eletrostática, você repara que as unidades de medida estão Newton, metro e Coulomb. Então isso aqui é importante. Essa constante eletrostática ela vai dizer para a gente quais são as unidades de medida que tem que ter cada uma das grandezas aqui. Então repara que a carga está em microcoulomb e a distância está em centímetro.
Como a constante está em Newton, metro e Coulomb, eu tenho que passar a distância para metro e a carga para Coulomb. Tá? Então, por isso que ele vai colocar aqui, ó, a carga 0,1 microcoulomb, ele vai colocar aqui, ó, 0,1 vezes 10 a menos 6. É a carga 1 e a carga 2 tem o mesmo valor, 0,1 vezes 10 a menos 6. Esse micro aqui, ó, a gente já viu na primeira aula que é 10 a menos 6. E 50 centímetros é meio metro. Por isso que ele coloca aqui, ó, meio ao quadrado. Tá? Faz número com número, potência com potência. Fez a conta. Então, aqui, ó, ele fez 9 vezes 0,1 vezes... Tá. Faz número com número, potência com potência. Você vai ter um resultado para o número, um resultado para a potência, divide um pelo outro, você chega a esse resultado aqui. Tá? Aplicação direta da fórmula, a única atenção é quais unidades de medida. Aqui na questão número 2, vai ser a questão que eu vou deixar para vocês fazerem lá nos exercícios. Preste atenção aqui na questão número 2. Ele compara duas situações, antes e depois. Ele fala aqui, ó, que duas partículas eletrizadas com cargas iguais se repelem com uma força F a uma distância D. Então, a carga igual a Q, força F, distância D. Aí na letra A, se uma das cargas for duplicada, mantidas as outras condições, como é que fica a nova força? Então tem aqui, ó, a força nas condições iniciais está escrita aqui, ó. Não tem número nenhum. Ele fala que as cargas são Q e a distância é D. Tá? Se duplicar uma carga, então ele colocou aqui, ó, F'. Tá? Ele botou um F' aqui. Essa daqui é a força modificada. É a força com a carga dobrada. Então ele dobrou uma das cargas. Está aqui. Ó. Tá? Então, ó, ele botou F' aqui e ele dobrou uma das cargas. Tem 2 aqui. Ó. Como a ordem dos fatores não altera o produto, traz esse 2 para frente. Aqui, ó, ele trouxe o 2 para frente. E o que sobrou aqui, ó, o que sobrou aqui foi exatamente essa força F aqui. Ó. Então, ele substitui toda essa fórmula aqui, ó, pelo F anterior. Tá? Então, ele chega à conclusão que a nova força F', tá? A nova força F' vai ser 2 vezes a força F. Porque aparece um 2 aqui na frente. Tá bom? Na letra B, ele pergunta se além de duplicar uma das cargas, a outra triplicar. Mesmo raciocínio, olha lá. Ele escreve aqui a força... ele escreve aqui a força F original. E depois ele escreve que a força é F', como ele usou F', aqui ele bota F duas linhas, tá? Mas é uma F modificada. Você pode botar FA, FB, adota a anotação que vocês acharem mais confortável. F, F' fica legal. Então, aqui ó, ele botou 3Q, 2Q. 3 vezes 2, 6, traz o 6 para frente. Aqui, o que sobra aqui ó, é justamente, vou até melhorar aqui, o que sobra aqui, ó, que está dentro desse quadrado aqui, é justamente o F. Olha lá. Tá? Então, o F' é 6 vezes o F. Tomem cuidado com esse tipo de exercício quando ele modificar a distância. Porque repara que a distância é elevada ao quadrado. Então, acompanha comigo. Se você dobrar a distância, vai aparecer um 2 aqui, mas você coloca entre parênteses, porque você vai ter que elevar ele ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, prestem atenção nisso. É justamente o que ele vai fazer aqui na número 1, que eu vou deixar para vocês resolverem lá na plataforma. Tá bom? Ele vai alterar não só a carga, mas ele vai alterar também a distância. Está aqui, ó. Na letra B, ele altera a distância. Prestem atenção nisso. Ok? Por hoje é só.